E aí, gurias, como é que vocês estão? Hoje eu trouxe um vídeo que eu coloquei uma caixinha de perguntas lá no Instagram, perguntando o que vocês gostariam de ver tanto no YouTube como no Instagram. E muita gente me pediu e me perguntou também como é que faria sobrancelha. Porque sobrancelha é um pouco chato de fazer correção. Principalmente eu, que a minha sobrancelha é o ó, ela não tem definição, ela não tem altura, ela é ela é mais longa do que a outra. Então é uma sobrancelha toda cagada. E eu vou ajudar vocês hoje a fazer uma sobrancelha cagada, ficar uma sobrancelha top, beleza? Que quem fizer essa sobrancelha aí pra ficar top, eu quero ver também, beleza? Vamos lá. Então, gurias, como a minha sobrancelha é muito difícil de corrigir, sempre que eu vou fazer alguma maquiagem, eu sempre começo pela minha sobrancelha. Sempre que eu vou fazer uma pele, uma coisa mais elaborada, eu começo pela sobrancelha. Por quê? Porque eu tenho que fazer um recorte nela pra que ela fique com um formato legal. Então é como eu vou ensinar pra vocês, tá? Com a ajuda, pra começar, a minha sobrancelha já tá limpinha, já tá tudo certo, ela foi recém-feita. Então tá tudo certo pra mim fazer uma sobrancelha bem legal. Pra começar, eu vou começar penteando a minha sobrancelha no sentido pra cima, tá? Então eu vou pentear ela pra cima. Ó, todos os lados dela pra cima. Pode pentear com qualquer coisa, até com escova de dente. Esse aqui que eu tô usando é um daqueles cabinhos de rímel da Bruna Tavares. Eu sempre gosto de fazer correção com um pincel chanfrado, tá? O pincel que eu vou usar é esse aqui da Macrylan. É um pincelzinho chanfrado, super bom. Pincel chanfrado pra mim é mais fácil de corrigir, porque ele pega vários pontinhos que alguns outros pincéis não pegam. E eu tenho várias opções que eu uso de correção, mas geralmente eu uso esse quarteto pra sobrancelha aqui da Dylos, ó. Ele tá até bem velho, ele tá destruído. Ele tem uma sombrinha, que é essa marronzinha que eu uso sempre. E esse aqui é como se fosse uma pastinha que ele faz com que a sombra ele adere mais, tá? A sombra fica bem melhor. E esse aqui também ele vem também uma sombrinha mais clara que ajuda pra iluminar a sobrancelha. Também tem a opção que eu tenho aqui, eu não sei se eles ainda têm à venda, tá? Porque eu tenho já deve fazer uns 2 anos. São essas sombras aqui da Mary Kay. Essa aqui é Espresso, que ela é um tom cinza, que ela é um tom super universal. Então, se tu precisar usar de uma sobrancelha clara, tu pode usar pouco. Se tu tem uma sobrancelha escura, tu usa mais. E pra quem tem cabelo vermelho, ou ruivo tingido, tem essa sombra também na Mary Kay, que é a Cinnabar. Ó, ela é uma cor super quente, é uma cor bem boa pra quem é ruiva. Ou pra quem pintou o cabelo de um vermelho e quer utilizar. Eu vou utilizar essa sombrinha da Dylos, tá? Então, ela vem com essa pastinha, tá? Então, eu vou pegar com o meu dedo mesmo um pouquinho da pastinha e vou passar em cima da sobrancelha em todo o comprimentinho dela, tá? Do começo até o final. Vou fazer uma por vez. Pra corrigir a minha sobrancelha, eu pego o pincel e pego um pouquinho da sombra, tá? Se tu ainda não sabe corrigir sobrancelha com sombra, tu começa fazendo bem devagarinho, que daí tu vai conseguir. Então, como a minha sobrancelha eu vejo que ela não tem a altura, eu começo corrigindo por essa altura. Ao invés de corrigir por baixo, eu começo por cima, porque eu tenho essa falha. Mas se tu não tem essa falha, igual eu tenho, ó, que aparenta bem, começa por baixo que vai ser a mesma coisa. Coloquei um pouquinho, e aí eu começo bem por essa minha falhazinha aqui, ó. Eu vou criar a minha sobrancelha que eu não tenho. Essa aqui eu até tenho mais, tá? Do que o outro lado. Eu vou depositando, ó, deposito a sombra e puxo pra baixo fazendo o formato dela. Eu não vou alterar o formato dela, eu só vou desenhar as formas que eu não tenho, ó, a continuidade da sobrancelha que eu não tenho. E assim eu vou fazendo, ó. Aqui no finalzinho, daqui da sobrancelha pra cá, eu posso intensificar bem, que não tem problema, tá? O problema é a gente intensificar, ó. Aqui em cima e no meio. No meio, eu só tô fazendo com o restinho que tem no pincel mesmo, pra não ficar tão concentrado, porque eu gosto de uma sobrancelha mais natural, mas se tu gosta dela um pouco mais preenchida, tu coloca mais sombra. Ó, botei meu pincel ali de novo e daí eu volto aqui embaixo, ó. E agora eu vou fazer o contorno aqui de baixo.
bem pouquinha sombra, faz pouco por vez. Ó, e com o restinho do pincel sujo, eu vou até o final da minha sobrancelha. Ó, pegar mais um pouquinho e vou fazer aqui no meio. Com esse pincel, com esse pouquinho que tá sobrando, eu vou vir aqui, ó, bem no início e vou puxando bem devagarinho. Se vocês prestarem atenção, a minha sobrancelha, no início ela quase não tem pelo dos dois lados. Então, eu não gosto de pigmentar muito, porque eu acho que ela não fica bonita. Eu acho que uma sobrancelha mais bonita é uma sobrancelha mais degradê. Que ela começa com quase nada e daí sim ela vai criando forma. Ó, botei mais um pouquinho do meu pincel. E se eu achar que eu botei demais dessa sombra no pincel, eu pego a minha mão e só dou uma colocadinha de sombra ali, bato na minha mão mesmo. Ó, e vou trazendo pra cá. Deposito, ó, e já vou trazendo. E aqui eu já fiz a base da minha sobrancelha, tá? Vou pegar mais um pouquinho de sombra e, ó, vou puxando aqui de baixo e de baixo eu já logo puxo pra cima, ó. Dessa forma, eu já fiz com que a minha sobrancelha ela já ficou um pouco mais degradê. Vou colocar mais um pouquinho porque eu tenho uma cicatriz na minha sobrancelha. Não basta minha sobrancelha já ser toda assim, ela ainda tem uma cicatriz. E eu vou depositando e já puxando. Ó, pego o pincelzinho de lado e puxa. Feito isso, eu pego o meu pincelzinho e vou puxando pra cima de novo os pelinhos. Até pra dar uma esfumada. Às vezes, se tu erra alguma coisa, com o próprio pincel tu consegue arrumar o que tu errou, tá? Ó, nessa outra sobrancelha, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Eu começo pela falha que eu não tenho ali de sobrancelha. E, ó, a sobrancelha funciona assim, a gente tem o início dela, a altura e o fim, tá? A minha altura é desproporcional pro lado do outro. Esse lado eu mal tenho a altura da minha sobrancelha. E esse eu já tenho mais, só que a altura vem até só até aqui. Ela tinha que vir mais um pouquinho. Então é essa altura que eu vou criar, tá? Ó, coloco de onde eu tenho aquele meu último fiozinho ali do cabelinho da sobrancelha e vou puxando pra baixo. Isso aqui que a gente vai fazer é como se fosse um contorno, tá? Primeiro a gente contorna e depois a gente pinta. Isso, eu vou passar pra delimitar a sobrancelha. Pra delimitar a sobrancelha, eu vou usar um pincel, esse aqui é um pincel língua de gato, tá? Que é um pincelzinho que ele parece no formatinho de uma língua mesmo. Esse é o W106 da Macrylan. E o que eu usei, que foi aquele pincel chanfrado, é o M104, também da Macrylan. Eu vou dar duas opções, tá? Para correção de sobrancelhas. Uma é a camuflagem, que é a da mais vaidosa. Eu sempre gosto de usar uma camuflagem uma camuflagem ou um corretivo da minha própria cor, ou uma cor um pouquinho mais clara. E também tem um corretivo líquido. Esse pincelzinho eu vou usar a camuflagem, porque eu gosto de como ela fica. Mas é a mesma forma, tanto usando a camuflagem quanto usando o corretivo líquido. Essa camuflagem eu tenho que colocar um diluidor, tá? O que é um diluidor? Um diluidor vai fazer que a tua maquiagem ela fique mais diluída, né? Por exemplo, uma base. Às vezes a gente tem uma base muito grossa e a gente não gosta de usar porque ela é muito grossa, ela fica com o acabamento muito grosseiro. E diluidor serve pra isso, pra deixar o acabamento das coisas que são grossas, deixar ele menos grosseiro, sabe? Fácil. Eu coloco o meu pincelzinho ali, molho os dois lados dele e tiro os excessos nas bordas. Se eu achar que ainda ficou excesso, a nossa mão serve pra isso, tá? A gente bota o que tem ali. E tá? Eu sempre começo pelo início, tá? E por baixo. Pra delimitar, assim, ó, eu dou uma dica, que quem não consegue chegar lá no inicinho ainda, começa por baixo, assim, ó. Porque, tipo, aqui de baixo. Começando assim, de baixo até chegar perto dos pelos. Tu não vai passar por cima dos pelos, tu vai chegar perto. Vou mostrar pra vocês.
Ó, tu vai fazer todo o comprimento da tua sobrancelha. Tu vai fazer todo o formato dela. Eu não vou alterar esse formato, mas eu vou deixar que esse formato fique mais reto. Com uma dessas esponjinhas pequenininhas, eu vou tirar esse excesso. Pode também tirar ele com um pincel. Eu pego bem nas bordinhas e vou puxando pra baixo para esfumar essa camuflagem. Tu pode fazer com o dedo também. Ó, e aqui embaixo já tá pronta a minha sobrancelha embaixo. Agora só falta fazer em cima, tá? Em cima é a mesma coisa, só que em cima eu gosto de usar... Da mesma forma que eu usei o pincel dessa forma, eu gosto de usar ele assim também em cima, tá? Então, peguei um pouquinho de produto só na pontinha do pincel e vou fazer agora aqui em cima. Mesmo jeito, vou emoldurar a sobrancelha. Só que aqui eu tenho que tomar mais cuidado pra eu não encostar nos pelos. Porque aqui embaixo até não aparece tanto, mas em cima, se eu encostar nos pelos, vai aparecer bastante. Então, se tu ainda não tem prática, começa de longe e depois vem vindo bem devagarinho. Ó, e assim eu já fiz um formato da minha sobrancelha. Formato bem diferente do formato que eu não tenho. Ó, vou pegar aquela minha esponjinha e já ir esfumando. Se a gente viu que ficou meio marcado, eu pego um pincelzinho e vou esfumando com a ajuda do pincel. Esse pincel também é um língua de gato. Então, pra deixar as duas mais parelhinhas, eu vou passar de novo um pouquinho do pincel. Eu sei que isso tá meio chato, de ter que ir voltar com o pincel fazendo, mas é que só assim que a gente vai conseguir deixar a sobrancelha um pouquinho mais perfeita. Ainda mais no caso do meu, que eu tenho uma dificuldade porque a minha sobrancelha ela não é muito fácil de fazer. Então eu voltei com o pincel só pra reorganizando ali, só pra rearrumando a sobrancelha no lugar. Aqui no finalzinho eu vou colocar mais um pouquinho, porque como eu falei, uma eu termino antes e a outra eu termino um pouquinho depois. Para deixar essa sobrancelha no lugar, eu vou utilizar uma máscara de cílios. Tu pode usar tanto uma máscara de cílios incolor, comum, máscara de olhos mesmo, porque pra mim entrega o mesmo resultado e às vezes é muito mais fácil da gente achar do que máscara para sobrancelha mesmo. Eu vou usar essa de cílios com vocês. Ó, eu tiro ela e tiro bem o excesso dela. E eu passo penteando meus pelinhos do mesmo sentido pra cima, ó, fazendo com que os pelinhos fiquem dentro desse formato de sobrancelha que a gente fez. E assim ficou nossa sobrancelha. Claro que depois eu vou passar uma base, tudo, vou fazer uma pele e vai ficar tudo bem. Pra dar um destaque ainda mais para essa sobrancelha, eu sempre coloco alguma coisa embaixo dela para dar aquele pontinho de luz. Uma delas pode ser esses iluminadores aqui, ó. Pode ser qualquer um desses dois. Essa é uma paleta da Luisense. Ou esse da Make Be, que é uma sombra Baked mineral. Eu não sei se ela ainda tem pra vender. Eu só tenho. Eu uso essa aqui que é brilhosinha. Aí tu pode usar com uma branca e uma dourada. Hoje eu vou usar uma branca pra mostrar pra vocês como é que fica. Vou usar essa aqui mesmo. Ó, com um pincelzinho, pode ser aquele que a gente utilizou pra dar uma ajeitada no nosso contorno. Eu vou pegar um pouquinho só, bem na pontinha do pincel, tá? E vou passar bem aqui no ponto alto da minha sobrancelha.
E aí tu pode passar o quanto que tu gosta. Ó, fazendo isso a gente já dá outro tipo de luminosidade na sobrancelha. A gente chama atenção bastante para essa parte que a gente quer chamar. Isso, e fora que isso ajuda também no acabamento, se tu vai fazer alguma maquiagem com sombra. Então, gurias, esse é o resultado que ficou da sobrancelha com a maquiagem. Dá uma diferença bem boa, né? Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like e te inscreve no canal, tá bom? Um beijo!